Olá, olá, nobre causídico, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. É um prazer imenso ter você aqui. E antes da gente iniciar, deixa eu me apresentar para você que chegou aqui agora, ainda não me conhece. Meu nome é Mário Guarnieri, eu sou advogado criminalista. Atuo na área há 13 anos. E o meu trabalho aqui, o meu objetivo é disseminar conhecimento prático para que os advogados entendam a prática da área criminal, consigam atuar com segurança e, é claro, entendendo na prática o que deve ser feito, vão conseguir com isso melhores resultados. E é verdade que o advogado ele vive de resultado. Já viu algum advogado ser indicado porque não ganha nenhuma demanda, não solta ninguém, não absolve, não consegue aplicação de uma tese? Os grandes advogados eles são construídos, a imagem da pessoa dele, também a rentabilidade e os ganhos financeiros elevados a partir dos resultados que ele tem. Então, para isso é importante você entender a prática. As faculdades e pós-graduações acabam que não te preparam para a vida real. E apenas ler livros sem conhecer a prática mesmo, como por exemplo na frente do delegado, se ele negar seu acesso ao inquérito, o que você deve fazer? Então, esses conhecimentos são importantes para você conseguir estourar o limite em que você está batendo ali. Às vezes está estagnado, estagnada, não consegue receber bons honorários, a advocacia empacou, não anda. A área criminal, já disse aqui e repito, ela paga mais rápido do que qualquer outra área. Você não precisa esperar o fim do processo para receber um percentual. Vai trabalhar? Dinheiro pago imediatamente para você. E com o conhecimento que eu dissemino aqui, é possível que você consiga bons resultados, consiga alavancar a sua advocacia. Toda terça e quinta aqui no canal tem uma aula nova para você poder acompanhar, para você olhar, sempre com um mapa mental, uma didática e uma metodologia importante e fácil de fácil compreensão para que você possa adquirir esse conhecimento necessário e deslanchar na advocacia, tá bom? Eu também sou o idealizador da Academia Criminalistas de Elite, é a minha comunidade. Nessa comunidade você tem aulas gravadas de todos os procedimentos, de toda a advocacia, desde o flagrante, habeas corpus, pedido de liberdade, audiência de custódia, audiência de instrução, resposta à acusação, alegações finais, apelação, embargos de declaração, embargos infringentes, res, enfim, tem todo o procedimento com aulas gravadas te ensinando o passo a passo dessas fases processuais, o que fazer, o que não fazer, modelos de peças e mapas mentais, tá? Todo esse material disponível lá para os membros. Além disso, você também tem acesso à nossa comunidade no WhatsApp. Lá nós temos intensas discussões, colegas pedem ajuda, ou vê um colega mais experiente, vai auxiliar esse colega que está com alguma dúvida ali, empacou, precisa de um auxílio, manda lá no grupo e nós vamos responder quase que instantaneamente. A taxa de resposta ali, a espera média, é de no máximo 1 a 2 horas, desde que, é claro, né, a solicitação não seja feita na parte da madrugada, mas durante o dia, 1 ou 2 horas no máximo, às vezes é questão de segundos ali, algum colega já vai auxiliar esse que está precisando de ajuda. Então essa é a Academia Criminalista de Elite, que eu sou idealizador e também sou o mentor lá dentro, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, hoje é importante, nós vamos falar sobre audiência de custódia, tá? Um tema de profunda relevância para o advogado criminalista, que em muitos casos vai acompanhar flagrantes, esse flagrante vai desembocar numa audiência de custódia e você precisa saber alguns dispositivos legais e também o que fazer nessa audiência de custódia. Qual pedido você vai fazer? O que o juiz pode fazer, o que não pode, o que os policiais podem, o que é direito do seu cliente. Então eu vou dar um panorama aqui sobre a audiência de custódia, passando pontos estratégicos importantes para que, se você for participar de um ato desse, saiba exatamente o que fazer. E às vezes você precisa falar para o juiz: doutor, tu está interrogando, não pode. Ah, por que eu não posso? Porque está lá na resolução da audiência de custódia, artigo tal, parágrafo tal. Você vai saber esses dispositivos hoje na ponta da língua, tá bom? Antes de a gente iniciar a aula, e esse tema é importante, já se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Clica e ativa as notificações e o principal, deixa o like, tá? Aperta no joinha aí, deixa o like no vídeo, porque o YouTube mede esses likes aí para distribuir esse conteúdo para mais e mais advogados. Então, vamos fazer um movimento aqui? Vamos ser advogados de elite? Advogados de elite, eu carinhosamente intitulo os membros da academia,
Porque lá eles viram advogados igual snipers, atirador de elite. O sniper, ele está muito longe, mas ele consegue ser certeiro. Aqui eu quero que vocês sejam precisos nos processos. Sabe exatamente o que fazer, quando fazer e como fazer. Tá? Por isso que eu tenho essas aulas aqui 2 vezes por semana. Eu venho com conteúdo denso aqui. E outra, também estou presente nas outras redes sociais, tá? Instagram, TikTok, Twitter, Threads, enfim. Se você quer me achar nessas redes sociais, principalmente no Instagram, aqui abaixo tem os links dessas outras redes sociais, tá? Lá no Instagram e nas outras redes, eu divulgo conteúdo diário, tá? Aqui são aulas maiores, mais densas, mas lá nas redes sociais, conteúdo denso. Diariamente eu publico ali um vídeo explicando um procedimento específico, né? Nessas outras redes, vídeos mais curtos, né? De até 1 minuto, mas aqui a aula é profunda, tá bom? Dito esses recados aí importantes no início da nossa aula, vamos então falar um pouco da audiência de custódia e temas importantes e relevantes que você precisa saber sempre com aquele mapa mental para auxiliar o nosso estudo, tá? Primeiro de tudo, professor, qual dispositivo legal eu preciso olhar e entender para me aprofundar sobre a audiência de custódia? E aqui eu vou te entregar 2 dispositivos, tá? Essa resolução do CNJ, no momento em que eu estou gravando essa aula, ainda está vigente. Ela sofreu algumas alterações, mas você pode buscar direto ela. Porque quando você vai abrir, é igual o Código Penal. Quando você abre o Código Penal, você coloca lá, Código Penal Presidência no Google. Você coloca resolução do CNJ 213/2015. Você abre essa resolução direto no site do CNJ, ela já vai estar atualizada. Porque vieram algumas resoluções depois, algumas legislações depois, revogaram e acrescentaram artigos novos, mas ela não foi revogada. Tá? Essas outras resoluções fizeram pequenas alterações nessa resolução, mas é ela que você deve estudar. Lá tem vários artigos explicando todos os procedimentos da audiência de custódia, né? Inclusive alguns dispositivos que eu vou mencionar aqui, todos são deles, tá? Quando eu mencionar aqui o artigo 8º, o artigo 4º, são todos relacionados a essa resolução. Não é CPP, não é CP, não é lei especial, é essa resolução aí da audiência de custódia, tá? Então recomendo a vocês que olhem essa resolução, leia artigo por artigo, lá você vai entender muita coisa importante, tá? Coisas importantes que eu vou masterizar aqui para você. Outra situação importante também, olha o regimento interno do Tribunal de Justiça a qual você trabalha ou vai trabalhar. Eu, por exemplo, eu estou em Mato Grosso do Sul e aqui, ó, não é Mato Grosso, tá? Ah, sei lá do Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Houve a divisão do estado, não vamos errar aí a geografia, tá? É Mato Grosso do Sul, não é Mato Grosso. Ah, sei lá de Mato Grosso do Sul. Houve a divisão do estado já tem um tempo, tá bom? Então, por exemplo, eu estou em Mato Grosso do Sul. Então, a cada 2 meses ali eu dou uma olhadinha, sempre quando eu vou fazer uma audiência de custódia, um dia antes eu dou uma olhada no regimento interno do tribunal. O regimento interno do Tribunal de Justiça a qual você vai atuar, o professor vai fazer uma audiência de custódia do Estado de São Paulo, TJSP. O professor vai fazer uma audiência de custódia lá em Mato Grosso do Sul, que é minha região aqui, TJMS. Entra lá, vê a resolução, o regimento interno e vê o que esse regimento interno dispõe sobre a realização da audiência de custódia. Lá também vai ter algumas diretrizes e alguns parâmetros para você poder olhar, para poder se preparar para a realização desse ato, tá? Então, sempre olhar a resolução lá do CNJ e também olhar o regimento interno do próprio tribunal. Lá vão ter algumas diretrizes importantes que você vai poder olhar, tá bom? Bom, agora vamos pular aqui, ó. Qual a finalidade da audiência de custódia? Muitos se perguntam sobre, professor, meu cliente foi preso, né? Ele vai passar por audiência de custódia? E aqui é importante mencionar uma divisão temporal. Antes, só os presos oriundos de flagrante, quando eram presos em flagrante, é que passavam pela audiência de custódia. Já os presos oriundos de mandado de prisão, veja, ninguém foi preso em flagrante. Tinha uma ordem judicial determinando a prisão de um indivíduo, mandado de prisão, e essa ordem foi cumprida. Esse mandado de prisão foi cumprido. Então, antes, a audiência de custódia era só para quem era preso em flagrante, para até decidir se ia decretar a prisão preventiva ou não. Quando tem um mandado de prisão, a prisão preventiva já foi decretada, aí não se passava. Contudo, nós tivemos uma alteração do entendimento. O STF, através de uma decisão, em um caso, determinou que todos os casos
passassem por audiência de custódia. Todos os casos em que alguém é preso, independente se é um flagrante ou um mandado de prisão, deve passar pela audiência de custódia, tá? Então, independente da situação, foi preso, tem que passar pela audiência de custódia. Mas aqui eu quero te entregar já o primeiro ponto prático. Professor, meu cliente foi preso porque tinha um mandado de prisão em desfavor dele. Qual vai ser o meu pedido na audiência de custódia? Eu diria que nenhum. Você só vai acompanhar a audiência de custódia. Ah, professor, por quê? Veja só. A audiência de custódia, qual a finalidade dela? Já vou começar explicando aqui, ó. Olha só. A audiência de custódia está lá no artigo 8º, tá? Lembrando que todo dispositivo que eu mencionar aqui é dessa resolução, tá? É da resolução do CNJ número 213/2015. Todos os dispositivos, artigos que eu mencionar é dessa resolução, combinado? Então vamos lá. Artigo 8º. A audiência de custódia será realizada com o escopo de garantir os direitos fundamentais da pessoa presa, na sua presença, de seu advogado ou advogada constituída, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, na qual o juiz deverá. Aí está aqui o dispositivo. Mas a audiência de custódia, ela serve para ver se os direitos fundamentais de uma pessoa foram atendidos. Como, por exemplo, se alguém é preso, ele tem direito a uma ligação, a informar os parentes, amigos ou qualquer pessoa que ele indique sobre a sua prisão, ter acesso à nota de culpa, na qual a autoridade policial informa os motivos e as razões pela qual ele está sendo preso. Então, o intuito é ver se os direitos fundamentais foram atendidos, se foram garantidos. E não só olhar para o caso e, decreta ou não a prisão preventiva, tá? Então, olha-se para o caso para ver se os direitos fundamentais foram todos atendidos, se ele não teve uma violação. Por exemplo, ele foi torturado, ele apanhou, isso aí tem que constar lá na audiência de custódia, caso tenha ocorrido. Então, esse é o objetivo da audiência de custódia. Então, independente se ele é preso em flagrante ou se ele é preso através de uma ordem, né, uma determinação judicial, um mandado de prisão, independente da situação, ele vai passar pela audiência de custódia, porque o juiz vai entender o caso para saber, olha, teve ou não teve ali os direitos violados. Teve ou não teve? E aí é uma situação que o juiz vai ver. E aí, é claro, quando é preso em flagrante, ainda segue ali para a decisão se vai converter o flagrante preventivo ou não, a defesa vai fazer pedido, mas quando é um mandado de prisão, não adianta nem o advogado fazer, não tem o pedido a ser formulado ali. Ele foi preso, então eu vou fazer um pedido de revogação da prisão preventiva. O juiz da custódia ele só vai analisar se os direitos foram garantidos, e aí essa decisão sobre revogar ou não a prisão vai competir ao juiz que determinou a prisão, e não ao juiz da audiência de custódia, para não passar por cima da decisão do juiz do processo, entende? Então acaba que na audiência de custódia, nos casos em que é um cumprimento de mandado de prisão, acaba que o advogado só vai acompanhar o ato e ver se o cliente não apanhou, se não sofreu qualquer violência, se os direitos foram garantidos. Porque não adianta nem formular pedido ali, porque o juiz vai declinar e falar, o juiz que vai analisar, o juiz que determinou a prisão, porque eu não tenho competência para rever os atos dele, tá? Agora, na audiência em que a prisão não é oriunda de um mandado, mas sim de um flagrante, aí sim o advogado vai acompanhar, vai formular os pedidos e mais adiante, inclusive, eu vou fazer alguns apontamentos importantes sobre os dispositivos legais, tá? Então, o artigo 8º da resolução fala sobre o que vai ser feito nessa audiência. Então vai verificar se os direitos do réu foram atendidos. E tendo em vista que esse é o objetivo, o intuito da audiência de custódia, eu preciso mencionar aqui alguns dispositivos, tá? Primeiro aqui o artigo 4º, lembrando, toda vez que eu falar qualquer dispositivo aqui é dessa resolução, tá? Mas vou lembrar mais uma vez para você que está assistindo. Professor, onde estão esses artigos que você está mencionando? Todos na resolução do CNJ 213/2015 aqui, beleza? Vamos lá. Durante a audiência, tem algumas vedações, algumas situações em que prevê a resolução que o advogado deve estar extremamente consciente delas, tá? Primeiro de tudo, artigo 4º, tá? Da resolução. Parágrafo 1º. É vedada a presença de quaisquer agentes policiais responsáveis pela prisão ou pela investigação durante a audiência de custódia. Então, aquele policial que efetuou a prisão em flagrante do seu cliente ou de que, de qualquer maneira, está ali atrelado à investigação, ele não pode participar da audiência de custódia.
outros policiais vão ter que estar ali fazendo a segurança, mas os policiais ligados diretamente à investigação ou que tenham realizado a prisão não podem participar da audiência de custódia. Essa previsão está no artigo 4º da resolução e essa presença pode intimidar o acautelado, aquele que foi preso. Intimidar ele no sentido de não falar que apanhou, porque ele, aí, né, vai apanhar mais depois que sair dali. No sentido de falar que um direito foi violado, senão vai apanhar depois. Então, o intuito do artigo 4º, parágrafo 1º da resolução é justamente impedir que o réu, no momento em que vai prestar esclarecimentos, ele seja intimidado pelos policiais que fizeram a prisão dele ou que participaram da investigação. Então, um ponto muito importante, quando você for acompanhar o seu cliente e ali tiver policiais, você pode indagar: doutor, antes da gente iniciar, gostaria de certificar que os policiais que estão do lado dele aqui não são os mesmos que fizeram a prisão ou que estão diretamente ligados à investigação, por expressa vedação do artigo 4º, parágrafo 1º da resolução que disciplina a audiência de custódia. Olha que bonito de ver, né? Quem está ali fala: poxa, esse advogado sabe o que está fazendo. Não é mais um que chega aqui só senta e fala: doutor, vou pugnar pela liberdade porque não vejo presente os requisitos da prisão preventiva. Só. Aí pegou o milãozinho ali, o quentinho, aquele, né, um dinheiro horrível. No mínimo 1.500 pro flagrante com custódia, no mínimo 3.000 reais você vai cobrar. E aí esse advogado pega quentão, milão só para ele estar satisfeito, não quer ganhar mais, não quer crescer na vida. E fica fazendo esses pedidos mequetrefe. Às vezes não entende até que a soltura do seu cliente na audiência de custódia pode significar um contrato para defender ele no processo. Porque nós devemos lembrar, a audiência de custódia é só para aferir se ele deve ficar segregado, se ele deve ficar preso ou se ele vai ser solto. Ou um outro, tá? E aí depois ele ainda vai responder o processo. Ele sendo solto não quer dizer que ele está sendo absolvido, tá? Então o artigo 4º faz essa vedação. Próximo. Professor, o juiz pode ficar perguntando dos fatos? Veja, a gente tem um limite aqui, uma diferenciação, uma linha tênue que a gente precisa esclarecer aqui sobre essa questão de ficar fazendo perguntas para o acautelado, para a pessoa que foi presa. Eu vou mencionar 2 dispositivos aqui para a gente fazer um raciocínio acerca deles. Primeiro, artigo 8º, inciso 7º, tá? Artigo 8º, inciso 7º, aqui prevê, né? Deverá o juiz entrevistar a pessoa presa, formulando questões sobre as circunstâncias da abordagem policial, prisão ou apreensão, a fim de verificar sua legalidade e a subsunção de alguma das hipóteses de flagrante previsto, flagrante delito, estabelecido no artigo 302 do CPP. Ou seja, o juiz pode fazer perguntas para o seu cliente? Pode. Só que essas perguntas têm que estar relacionadas às circunstâncias da abordagem, da prisão ou da apreensão. Perguntas como: o senhor foi preso hoje pelos policiais? Fui. Por que o senhor foi preso ali? Eles alegaram tal coisa. Tá certo. O senhor apanhou na ocasião? Teve que confessar? Então, as circunstâncias da abordagem, o juiz pode perguntar? Pode. Tem advogado que fala: o juiz não pode ficar perguntando nada dos fatos para o preso. Pode. Tá? Pode. Aqui estou te trazendo direto da fonte aqui, de dentro da resolução. Então, entrevistar a pessoa presa, o juiz pode entrevistar formulando questões sobre as circunstâncias da abordagem policial, prisão ou apreensão. É isso que ele vai aferir, tá? Então, o juiz, ele pode fazer perguntas para o seu cliente? Pode, sem problema nenhum. O que o juiz não pode fazer? Aí, aqui está o pulo do gato. Artigo 8º, mesmo artigo. Agora, parágrafo 2º da resolução. A autoridade judicial não, olha só, não realizará qualquer iniciativa probatória quanto à imputação à pessoa presa, abstendo-se, no ato da audiência de custódia, de formular perguntas com a finalidade de produzir prova para investigação ou ação penal, inclusive no que tange a eventual confissão, zelando para que os demais participantes adotem o mesmo procedimento. Então o juiz, ele não pode fazer perguntas no intuito de antecipar provas, de conseguir uma eventual confissão. Não, o juiz não pode fazer. Foi você que praticou o crime? Quer que confesse isso aí? Ele não pode ser indagado. Agora, sobre as circunstâncias da abordagem, da prisão ou apreensão,
a pessoa ali presa, ela pode ser indagada sobre isso? Sobre isso pode, sem problema nenhum. O que o juiz não pode é entrar no mérito e praticamente antecipar a prova. Angariar a confissão não pode, tá? Os dois dispositivos para você comparar um com o outro estão aqui no artigo 8º, inciso 7º, a linha D, e artigo 8º, parágrafo 2º, ambos da resolução, tá? É aqui a vedação do juiz de ficar fazendo antecipação de prova, adentrar muito ao mérito, tá? O juiz pode perguntar sobre as circunstâncias da prisão, mas não fica antecipando prova, ficar interrogando o réu, inclusive com o intuito de produzir ali uma confissão dele, tá? Então, esses dispositivos são demasiadamente importantes, você tem que estar atento a ambos os dispositivos, lembrando sempre da resolução, tá? Bom, professor, ok, e agora? Quais são os pedidos a serem feitos lá na audiência? E aqui eu quero sua especial atenção. Ó, tem advogado fazendo pedido inadequado na audiência de custódia. Tá fazendo pedido e formulando pedido que não é cabível nesse momento. E aqui eu quero fazer a diferenciação com você que está assistindo a aula aqui, para que você seja um advogado de elite. Um advogado que é um verdadeiro atirador de elite. Ele aproveita as oportunidades, ele entende a prática, ele não deixa passar nenhuma oportunidade. Se ele vê uma vírgula que pode propiciar uma nulidade no processo e um resultado favorável em favor do cliente, ele vai atrás disso. Ele não deixa passar a oportunidade. O amador, o aventureiro ali, ele não sabe nada. Ele acha que sabe. Ele vai no processo, faz qualquer coisa e vai embora. Ganhou o quentão, o milão dele, tá ótimo. Né? Ele não quer crescer na carreira. Ele não quer receber mais. E aí daqui a pouco fica reclamando da advocacia não dá dinheiro. É claro, não sabe fazer uma advocacia estratégica. Tá? E aqui eu quero passar para você com exatidão quais pedidos você vai fazer. Tá? Para não passar vergonha lá e para fazer algo adequado, aproveitar a oportunidade, ser um advogado de elite. Um atirador de elite, um sniper. Tá preciso, cirúrgico no que vai fazer. Então vamos lá. Quais pedidos podem ser feitos? Na tela aqui com vocês. Pessoal, os dois pedidos que podem ser feitos, vamos colocar 3, né? Prisão domiciliar. Aí você tem ali as questões de... Aí você também tem as questões inerentes ali à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, enfim. Tá? Mas a questão da... Opa, prisão domiciliar vai ser o nosso terceiro pedido aqui. Com 3. Muito bem. Agora sim. Tá? Então, olha, quais são os pedidos que podem ser feitos? Você pode fazer um relaxamento, pedido de liberdade provisória e prisão domiciliar. Qual pedido? Atenção, qual pedido não pode ser? Revogação não pode ser feita na audiência de custódia, tá? Pedido de revogação da prisão preventiva não pode ser feito na audiência de custódia, e eu te explico, tá? Vamos lá. Quando vai ser feito pedido de relaxamento de prisão? Quando você notar que o flagrante é ilegal. Por exemplo, o seu cliente foi preso, mas ele não estava em estado de flagrante. Estado de flagrante está previsto no artigo 302 do Código de Processo Penal. É quando ele é pego cometendo crime, logo após cometer o crime, quando ele é perseguido, ou quando ele é encontrado depois, e não tem prazo, né, com bens, elementos, objetos que levam a crer que ele é autor do crime. Imagina, por exemplo, essa última hipótese. Quando ele é pego com bens, elementos e objetos que levam a crer que ele é autor do crime. O crime aconteceu, depois de mais de um dia, encontram o seu cliente e prendem ele. Levam ele preso. Porque as características físicas dele batem com as características repassadas pela vítima. Só que ele não foi encontrado com nenhum objeto. Por exemplo, a vítima alega ter sido roubada. Roubaram os pertences dela e esse foi o crime que ela sofreu. E aí passa as características, mas na hora da prisão, prendem ele porque as características batem. Mas, por exemplo, a res furtiva, os objetos subtraídos da vítima não foram encontrados com ele. Nem no carro, nem na casa, não foram encontrados. Ora, nós estamos em uma clara hipótese aí de flagrante ilegal.
Porque ele não foi pego em nenhuma das hipóteses do 302, mais precisamente a do inciso 4, que fala que a flagrante, quando a gente é pego depois, e aí não especifica tempo, mas ele é pego com objetos, elementos que levam a crer que ele é autor do crime. Então, se ele tivesse sido pego depois de um dia com a res furtiva, vai se presumir que ele é autor do crime. Mas nesse caso, em específico, ele não foi encontrado com nada. Opa, prisão ilegal. Qual o flagrante ali? Porque a pessoa só pode ser presa por dois motivos. Ou está cometendo um crime em flagrante, e aí é presa, ou por mandado de prisão. Se o ato praticado pela agente não encontra-se dentro de uma das hipóteses 302, não há que se falar em flagrante. Correto? E aí nós temos ali o primeiro pedido, que é o de relaxamento de prisão, quando o flagrante for ilegal. Então, detectou ilegalidade do flagrante, como por exemplo, ingresso forçado a domicílio, busca pessoal e domiciliar, né, sem fundadas suspeitas, prisão efetuada pela guarda municipal, então não tem competência para tanto, né, não está presente ali, e o flagrante pode ser ilegal. Sendo o flagrante ilegal, o seu pedido é de relaxamento de prisão, apontando o motivo, a razão pela qual você entende que o flagrante é ilegal. Agora, se tiver tudo em ordem com o flagrante, não há qualquer problema com o flagrante está em ordem, seu cliente foi preso mesmo em flagrante, tá? Com droga, por exemplo, no carro, então não houve ingresso forçado a domicílio, busca pessoal sem fundada suspeita, nada, tá tudo certo com o flagrante. Flagrante legal, relaxamento. Agora, se o flagrante for legal, aí você vai se debruçar sobre os requisitos da preventiva. A liberdade provisória pressupõe que o flagrante é legal, não tem qualquer ilegalidade, e você vai falar que os requisitos da preventiva não se fazem presentes no caso, tá? Então, no relaxamento de prisão, nós temos aqui flagrante ilegal. E aqui na liberdade provisória, você vai falar que os requisitos da prisão preventiva, vamos colocar aqui, artigo 312 CPP, não se fazem presentes no caso, tá? Você vai pedir a liberdade provisória especificando, né, que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes no caso, né, não existe ali a incidência da garantia da ordem pública, da prisão necessária para garantir a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução. Especificando, explicando, você tem que se antecipar a todos, porque na audiência de custódia não existe a decisão ainda, então você vai ter que se antecipar, debater todos e dizer que nenhum deles se faz presente. Também combinar lá a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e etc. O outro pedido que você pode fazer é a prisão domiciliar, e aí você vai fazer com base no artigo 318 e 318A do CPP, tá? Esse aqui é da prisão, tá? Ah, professor, e na execução penal? É outro dispositivo lá da LEP que regulamenta a questão da prisão domiciliar na execução penal. Aqui, a pessoa foi presa naquele momento, vai respondendo o processo e se está analisando a necessidade ou não de manter essa pessoa encarcerada. Então, a prisão domiciliar você vai analisar com base nesses dois artigos aqui. Então, você faz relaxamento de prisão, flagrante ilegal. Liberdade provisória, flagrante legal, mas não estão presentes ali nenhum dos requisitos da prisão preventiva. E a prisão domiciliar, caso o seu cliente se encaixe em uma dessas hipóteses aqui, desses artigos. Professor, não pode ser feito pedido de revogação? Não. Vou te passar um macete aqui. Só dá para revogar algo que já existe, certo? Não dá para você revogar algo que não existe. Ah, vamos revogar. Revogar o quê? Se não existe. Entende? Então, o pedido de revogação da prisão preventiva, ele é cabível quando já existe uma decisão decretando a prisão preventiva. Por exemplo, eu comecei a aula aqui falando sobre a audiência de custódia no caso em que há um mandado de prisão. Se tem mandado de prisão, concorda comigo que já existe uma decisão decretando a prisão preventiva do seu cliente, correto? Correto. Bom, se já existe decisão que decretou a prisão do meu cliente, aí, né, não sendo o flagrante legal, ao invés de fazer a liberdade provisória, você vai fazer a revogação da prisão preventiva. Faz-se a revogação da prisão preventiva quando você também vai discutir os requisitos da preventiva, dizendo que não estão presentes, mas já existe decisão decretando a prisão do seu cliente. Então, se já existe decisão decretando a prisão do seu cliente,
revogação da prisão preventiva, né, partindo do pressuposto que o flagrante é legal, e aí você vai falar que os requisitos do 1312 não se fazem presentes. Agora, se não existe decisão ainda, seu cliente acabou de ser preso em flagrante, e ele vai passar pela audiência de custódia, você analisou, e não há nenhuma ilegalidade no flagrante, aí você vai fazer o pedido de liberdade provisória, tá? Mas aí como nós estamos falando de audiência de custódia, então só vai ser cabível esses 3 aqui, tá? Porque a gente parte do pressuposto que o seu cliente foi preso em flagrante, vai ser levado à audiência para que o juiz analise o caso e entenda se é o caso de prendê-lo ou não. E aí são esses 3 pedidos que você pode formular, beleza? O pedido de revogação da prisão preventiva só pode ser feito quando há uma decisão que já decretou a prisão do seu cliente, beleza? Pessoal, essa foi a aula então de audiência de custódia. Lembrando que as aulas aqui têm duração em média de 30 a 40 minutos no máximo, para não ser uma aula extensa, uma aula chata. Eu quero que você aproveite o conteúdo, consiga masterizar. Então, se eu dou uma aula de 2 horas, talvez você não consiga ficar todo esse tempo assistindo. Então, aqui nessa aula, eu passei pontos estratégicos importantes da audiência de custódia. É claro que eu não consigo abordar exatamente tudo, porque eu precisaria de horas e horas. E isso eu faço lá dentro da Academia Criminalista de Elite, que é a minha comunidade. Lá você vai ter uma aula extensa, discorrida, de tudo que é importante da audiência de custódia. Aqui eu trouxe, né, pelo nosso tempo, pontos importantes. Mas mesmo assim, espero que você tenha gostado da nossa aula. Já deixa o like aí, se inscreve no canal se não é inscrito, tá? E aqui abaixo, as outras, na descrição do vídeo, as outras redes sociais que eu também estou presente. Então corre lá, começa a me seguir no Instagram, no TikTok também, mas no TikTok eu não faço dancinha, tá? São vídeos como do Instagram informativos sobre a prática da área criminal. Então me segue lá no Instagram, no TikTok, nas outras redes sociais. Não esquece, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa as notificações, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus, vou ficar por aqui.